mentalidades dele eram atrasadas. E normalmente, o casal, quando tem lá seus filhos, a mãe, quando tem filha, uma das primeiras coisas que elas pensam é o seguinte: quando crescerem, vou curtir muito com ela, mas elas também vão amenizar o meu trabalho. Vai limpar a cozinha, vai dividir a casa, vai dividir as tarefas, vai ficar mais fácil para todos. Então, é natural para os pais observar o crescimento dos filhos. E Paulo, quando ele faz essa citação, ele fala que o Senhor havia distribuído ministérios, dons na igreja, querendo ver o crescimento. Isso quer dizer que Deus acompanha o nosso crescimento. E Ele espera que cresçamos muito. Eu já falei muitas vezes aqui que se eu ir para a glória sem ver os sinais que Jesus falou que iria acontecer com todos aqueles crentes de João 14, João 16, João 14, que fala assim: em verdade vos digo, que aqueles que crerem em mim também fará as obras que eu faço, e maiores que é. O meu sonho, a nível espiritual, é chegar num dia onde Deus possa fazer isso através de mim. Ver o Senhor fazendo isso. Porque quando Jesus fazia isso, almas glorificavam. O nome de Deus era glorificado. Aí me lembro daquela viúva que tinha apenas um filho. Esse filho era importante para ela, talvez o arrimo, talvez a ajuda que ela tinha, talvez o ganha-pão também estava pelo apoio do garoto. Aí o garoto morre, o adolescente morre. A esperança, a alegria, talvez a lembrança do esposo que ela mais amava, e aquela mulher chora amargamente. Aí vem uma multidão carregando o morto e uma multidão acompanhando a vida. Aí a vida encontra com a morte e vence a morte que traz a criança de volta. E a alegria daquela mulher, imagina quanto que Deus foi adorado, quanto que Deus foi glorificado. Imagina o sofrimento da mãe, imagina o sofrimento da família. Olha quantas coisas maravilhosas que provêm de um milagre. E o interessante, irmãos, que ao ver a igreja hoje, ao ver as nossas situações hoje, ao ver as mães chorando, pedindo para a polícia prender o filho, porque não havendo o filho em casa por causa do vício da droga. O desespero de mãe. No testemunho do encontro passado, de domingo, o moço falando, eu fiquei surpreso, falei com a Maria, eu vi assim, o moço, ele toda manhã, o dinheiro que ia comprar pão, ele comprava cachaça, ele ficava bêbado, ligado pela rua. Provavelmente a família não mais acreditava naquele homem. E eu olhei para Maria e falei assim: Maria, olha que família mais linda. Uma esposa nova, filhos, adolescentes lindos, que coisa mais chique. Sofriam por causa daquele estado, daquele homem. Então, irmãos, sinais desse nível traz muita felicidade, engrandece o nome do Senhor e resulta em muita salvação de pessoas. Aí eu fico pensando, eu venho pesquisando, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, ungidos e famosos. Eu venho pesquisando para ver o que é que libera, que vai desativar esse poder de Deus em nós para que os sinais aconteçam. E eu tenho chegado à conclusão, e eu creio que antes dos meus 70, eu tenho 20 anos,
mesmo ferindo, mesmo machucando, ele vai continuar, porque a obra não pode parar. E esse texto mostra que os discípulos não podiam expulsar demônios para começar. As coisas apertavam, eles levavam diretamente para Jesus. Embora crescidos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eles não haviam crescido. O apóstolo João chegou a orar, quase orou para queimar na cidade, para que caísse fogo do céu e queimasse na cidade. Ele, mais outro, chegou para Jesus no particular e falou: quero te pedir um favor, que o Senhor guarda para nós no teu reino. Aí Jesus falou: o que você quer que eu faça? Eu quero sentar à direita e o meu irmão sentar à esquerda de ti na glória. Olha a mentalidade dos caras, a glória pura, o cara queria status, o cara queria era aparecer. Pedro falava muito, dizia que amava o Senhor, que não negaria Jesus, mas na primeira oportunidade ele pegou 3 vezes. E olha que eles não podiam fazer sinais ainda, porque eles eram crianças. Eles não cumpriam ainda os seus desejos. Mas depois que ele nega, depois que Jesus vem e confronta ele descobre que agora a vida dele não valia mais a pena, que ele ser conhecido não importava, ele ter as coisas não importava. Para ele importava era pregar a palavra, para ele importava era ganhar almas, para ele importava era Deus. A vida dele não fazia diferença para ele. Os mesmos sacerdotes fez com que ele negasse, teve que bater nele, porque ele falou assim: podem bater em mim, mas eu não vou deixar de falar o que a palavra de Deus diz. Aí ele apanhou. Aí o Pedro, que antes negava porque não havia crescido, cresceu, se tornou maduro. Aí Deus confiou ele poder e autoridade, a ponto de sombra dele curar. Aí, hoje estou lendo um livro que fala sobre a autoridade, porque uma vez o Senhor me confrontou, na época das minhas dores de coluna, na época das minhas crises mais intensas de coluna, que eu estava ficando quase 3 dias sem dormir, estava quase ficando doido, porque não dormia. Era terrível. Aí o Senhor me apontou 3 ou 4 coisas que precisavam de consertos em minha vida. E depois que eu acertei aquelas coisas, cada vez que eu me acertava uma, que eu reconhecia e pedia perdão, eu sentia assim, como se fosse um abraço dele, a presença dele. Quando chegou na última, eu sentia que diante de mim havia um semblante de uma pessoa de branco, de vestes brancas, e algo do meu espírito dizia que era o Espírito Santo que estava ali. E me disse o seguinte: agora peça a mim o direito de usar novamente o meu nome. E eu te concederei autoridade para usar o meu nome. Aí eu estava pesquisando sobre isso, autoridade. Os apóstolos antes não tinham autoridade para repreender demônios, não tinham autoridade para repreender as enfermidades. Mas depois eles conseguiram, depois de uma maturidade. Aqui a gente vê os discípulos, Jesus nos seus momentos mais difíceis, na hora que ele estava praticamente recebendo o pecado de toda a humanidade, e na hora que o pecado começou a vir, ele foi separado do Pai. E ali foi uma agonia tão grande, porque a comunhão com o Pai é tão prazerosa, e ele pela primeira vez deixaria de sentir a presença e o amor do Pai. E foi uma agonia tão grande a volta do Pai, a volta de Deus para ele, que soou gotas de santa agonia, nos dizendo como que é importante a presença de Deus, estar na presença de Deus. Aí, diante de uma agonia, diante de uma situação dessa, o melhor tem é orar. E ele chama os seus discípulos, ele chama os seus 12, ele chama os
Saiba você, meu irmão, minha irmã, que você não está em ato sozinho. Em ti há o Espírito Santo e ele sofre com você. E ele geme com você, sente exatamente a sua dor. E nesse momento que o Espírito Santo faz, ele vai procurar alguém que possa interceder por ele, possa sofrer junto com ele, para diminuir essa dor. E assim Jesus fez. Jesus veio e olha que ela está sofrendo a dor dele, orando com ele, orando por ele, conta do fim. Então é importante que nós aprendamos isso. Se fôssemos olhar que aqui no servo fiel, se fôssemos dar isso para o Senhor, no nosso dia, teríamos que todos os dias, 2 horas e 40 minutos, velando com Jesus, velando com Ele, pelas almas que estão carecendo. Eu lembro de um livro que eu li, que ele falava sobre o dom de línguas estranhas, que era tão importante orar em línguas, que as pessoas acham que orar em línguas é para orar na igreja, talvez para se mostrar, mas que o dom de língua é uma opção, é uma ferramenta que Deus nos dá para que nós passamos e possamos passar mais tempo orando em línguas. Aí ele disse que, quando estava orando, ele sentiu que Deus estava operando um milagre no mar, em algum lugar. Ele não sabia o que era, mas ele tinha um sentimento de que alguém estava em apuro, alguém estava precisando. Aí, observam bem, irmãos, vamos considerar que 9 horas da noite houve um naufrágio no mar. E um servo de Deus lá começa a orar naquele ato, naquele aperto, começa a clamar por milagre, começa a clamar por Deus. Aí o Espírito Santo vem e procura quem esteja orando para poder interceder. No caso desse naufrágio, o moço estava orando. E ele começou a orar em línguas, e sentiu aquele aperto no coração. Aí passou-se 15 anos. Ele chega no culto, estava um casal de missionários dando testemunho de que há 15 anos atrás, mar, naufrágio, estavam eles a perecer, e eles estavam orando em línguas, e eles sabiam que Deus estava levantando intercessão por eles. E os dois então se encontram, e ele falou: olha, aconteceu isso comigo, foi no dia tal, assim, na noite, assim, assado, eu estava orando, realmente eu senti algo, e eles me abraçaram. Valeu? Porque estavam orando, estavam clamando. Então, amados, nós precisamos de crescer, de adquirir uma maturidade, de pensar, de saber que não podemos ser meninos na vida inteira. Você quer saber se você é menino ou não diante de Deus? Observa a obra que Ele confia a você. Eu conheço homens e mulheres de Deus que converteram na mesma época que eu. Amados, hoje os caras não fazem nada a não ser estar sentado no banco, cantando a dor e tentando ir embora. Converteram, batizaram na mesma época que eu, amados. Deus não pode confiar a Ele só. Olha, eu confesso para vocês, queridos e queridas, eu já estou com 50 anos, Maria também. Recentemente, 50, muito lindona na verdade, mas daqui a 20 anos, irmãos, nós estamos com 70. Os pastores e pastoras dessa época serão vocês. Se não forem vocês, é porque o inimigo ganhou uma geração, ele decolou uma geração. Nós precisamos de entender que a hora para tudo nessa terra. A hora de brincar, mas a hora de trabalhar. E o servo fiel é aquele que
perdido a ele, fica o dia inteiro só pensando na sua vida, só no que é dele, mantendo o que é dele só para ele. E não interessa pelo que o dono da fazenda fez. Você já imaginou o que seria, o que você faria com um casal desse, com uma pessoa dessa? Tira o cara do lado, está me brincando, dá casa, fica aqui, meu filho, seja meu servo, eu vou te usar, e o cara só fica ali, só preocupado 24 horas com sua vida, o seu dinheirinho é só para ele, e pegar a dificuldade toda. É hora, irmãos, já passou da hora de crescer. Nós temos que lembrar, temos que crescer. E a Bíblia fala que o meu povo perece